Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da última quinta-feira, 18 de agosto de 2024, e o título é O Caminho de Volta. Vários foram os textos produzidos na minha cozinha, ora tomando um cafezinho, ora preparando algum alimento e divagando. E hoje estava eu aqui fazendo meu pãozinho sem glúten e me lembrei de um vídeo que recebi recentemente e que falava sobre o caminho de volta. No vídeo, uma mulher relata a mudança de qualidade de vida ao abandonar a vida confortável da cidade por uma vida bem mais simples no campo. A praticidade da vida urbana, onde tudo está a apenas um clique, em que a comida chega na velocidade das motos que cruzam a cidade de forma insana, foi substituída pela lenta produção, pelo plantio e a espera da colheita, pelo preparo cuidadoso das refeições, pelas conversas e leituras impulsionadas pela precária internet. Apesar do trabalho e da lentidão, a vida flui no ritmo adequado. O tempo passa numa velocidade em que é possível senti-lo e aproveitar as experiências. Sim, o tempo passa em vez de voar. Também eu estou voltando, retomando o controle das horas, me assenhoreando do meu tempo. E divagando me diverti ao lembrar que há pouco tempo eu não seria sequer capaz de me imaginar preparando meu próprio pão, mudando completamente minha rotina, hábitos e até mesmo o paladar. A vida agitada e cheia de estímulos corria ao sabor da neurose da grande metrópole. O estado de alerta era constante, pois o perigo sempre poderia estar à espreita. Não foi uma decisão fácil fazer a escolha de mudar tão radicalmente, e os desafios ainda são diários, como normalmente acontece nas adaptações e novas situações. Contudo, tudo tem muito mais leveza, e a vida flui e se conecta com a verdadeira essência. O ritmo do coração dá o compasso e a caminhada segue de forma confortável e suave. E como tantos, eu estou também saindo da caverna das ilusões e abraçando a vida e toda a sua riqueza. A lentidão nos permite apreciar o entorno e redescobrir nossos sentidos. Usá-los para absorver o maravilhoso cenário ao nosso redor, nos encantarmos com as cores, nos deliciarmos com os sabores e odores. Bem, e por falar em sabor e aroma, termino aqui mais essa reflexão, pois o cheirinho do pão quase pronto me trouxe de volta dos meus devaneios, me alertando a prestar atenção ao meu quitute. Enfim, ainda tem muito chão, muito pão e cafezinho recém-passado. Como dizem os mineiros, eita trembão! Afinal, o retorno segue seu curso, lento, mas firme no propósito. E vocês estão servidos? Me acompanham nessa prosa? Bora lá aproveitar esse grande presente, essa incrível oportunidade de viver o luxo de uma vida na maior simplicidade. Bom, eu já comentei com vocês aqui em outros textos que eu me mudei para uma cidade menor. Eu morava em São Paulo e resolvi sair daquela loucura e ir para uma cidade menor, uma cidade do interior. Estou ainda em adaptação. Tem muitas coisas ainda que eu não que eu sinta falta, mas que eu ainda não consegui me adaptar aqui na cidade. Então, por exemplo, na questão de médico que eu frequentava, às vezes eu ainda acabo indo nos lugares que tem que ir para São Paulo, para ir onde eu estava mais habituada, mas é uma coisa que eu vou ter que começar a me adaptar aqui, a conhecer também as pessoas daqui. Então eu ainda estou nesse processo. Mas assim, eu nunca, alguns anos atrás, eu não imaginaria que eu viria morar, numa cidade do interior, uma cidade bem mais tranquila.
Mas assim, o ritmo, eu já estava fazendo essa mudança de ritmo na minha vida. E aí, ir para um lugar mais sossegado, né, com menos agitação, um ritmo menos acelerado, acabou até sendo um movimento mais natural. E as coisas foram acontecendo, né? Quando a gente toma a decisão da mudança, o universo se movimenta, as coisas vão aparecendo na vida da gente, as coisas vão dando certo, vão se encaixando, e foi assim que foi dando tudo certo. De uma certa forma, até a situação, né, de 4 anos atrás, daquela situação de pandemia, a gente como teve que mudar um pouco o estilo de vida da gente, desacelerar, e como a gente acabou ficando mais em casa, isso ajudou muita gente a perceber, a fazer movimentos mais, se interiorizar, se conhecer melhor. Muita gente foi aí que começou a busca do autoconhecimento, que começou a expansão de consciência, e começou a perceber o quanto a gente estava distraído em coisas supérfluas, em coisas desnecessárias, e deixando de lado coisas mais importantes. Por exemplo, muitas pessoas começaram a dar valor ao convívio com a família, né? Por terem que se colocar ali diariamente naquele convívio mais de mais tempo mesmo, né? Porque em muitas famílias, o que acontece? A maioria das pessoas saem de manhã, trabalha o dia inteiro, acaba vendo os filhos só à noite, às vezes nem quando chega, às vezes os filhos já estão dormindo, e aquela situação forçou uma convivência, e até as pessoas começaram a se conhecer melhor, né? Tendo uma convivência mais estreita e por muito mais tempo. Em alguns casos, a convivência aproximou, e em alguns casos a convivência acabou afastando. Que aí as divergências acabaram ficando muito evidentes. Então, de qualquer forma, né, foi positivo em todos os sentidos, porque algumas situações que eram só se sustentavam porque não havia o convívio, acabaram tendo uma solução aí que foi, de uma certa forma, é melhor para todo mundo, porque ninguém tem que estar obrigado a ficar num lugar em que a pessoa não está feliz, né? Então, houve ali um movimento que foi muito importante, né, para todo mundo. E esse vídeo que eu recebi, justamente a pessoa contando que ela tinha, né, morava sempre trabalhava em 2 empregos e não sei o quê, para conquistar um apartamento maior e conquistar tantas coisas, e de repente ela resolveu ir fazer um retorno para uma vida mais simples. Aquilo lá não estava mais sendo saudável. E ela e a família se mudaram para um lugar que realmente é bem afastado. Então eles plantam, eles colhem, a internet é precária. E ela comenta, inclusive, que ela acha ótimo quando a internet não está funcionando, porque os filhos pegam em livros, vão ler, e depois que a internet volta a funcionar, normalmente eles já estão tão entretidos nos livros que eles não têm mais interesse. E isso é ótimo, porque hoje em dia, infelizmente, esse problema das telas está sendo muito prejudicial para as crianças, para o desenvolvimento das crianças, dos jovens. Tem trazido uma série de problemas, inclusive com relação até a questões mais perigosas de exposição das crianças às telas, a predadores, né, que estão ali tentando cooptar essas crianças, enganá-las, manipulá-las. Então, tem uma série de coisas que realmente tem que estar atento. E eu já vinha, de uma certa forma, desacelerando. Tanto é que, às vezes, as pessoas... Eu, por exemplo, não assisto TV. Então, não tem interesse mais. Muito raro eu assistir alguma coisa. E muita gente que está tão ali, né, naquele ritmo da cidade, e tão
imerso, né, na televisão. Tem gente que não vive assim, se a televisão, a pessoa acorda e já liga a televisão. Está fazendo as coisas o dia inteiro e a televisão. E a gente sabe o quanto tem de manipulação ali. E quando eu comecei já a fazer esse movimento de interiorização, de busca, de conhecimento, eu já não via. Aí que eu desinteressei totalmente, porque aí que você começa a perceber, né, como as coisas funcionam, como essa manipulação distorce muito a realidade. E as pessoas acabam, por preguiça mesmo, por achar que aquilo, ou por achar que estão tendo informações corretas, não fazerem as buscas por elas mesmas, não verificarem a verdade dos fatos. E acabam sendo marionetes, né, de, de um sistema. E aí e quando você começa a se afastar desse tipo de coisa, outras coisas ganham mais importância. A gente vê que a gente vive em função desse ritmo que colocam, que inclusive a mídia estimula, que você, de você querer consumir mais, de você querer ter mais coisas, de você se espelhar num padrão que eles colocam como sendo algo importante, fama, visibilidade, e a gente começa a ver que nada disso tem tanta importância, que outras coisas têm mais valor. E foi aí que eu fui me dando essa vontade de sair daquele ritmo da cidade, até pela questão da segurança, que a gente não tem mais segurança nenhuma, né, nas grandes metrópoles. A gente sai na rua, tem medo de sair na rua. Numa cidade menor, você anda. Eu aqui, por exemplo, às vezes saio à noite com o cachorrinho, vou levar ele na rua, né? Agora que eu tenho aqui o guri, né? O gurizinho. Então eu levo ele na rua, né? 3 vezes por dia a gente sai. E outro dia eu comecei a rir, porque eu estava andando e aqui do lado tem um terreno grande, que tem uma área, sei lá, uma fazenda ali do lado. E eu estava andando com ele à noite, estava um pouco escuro e eu não percebi que tinham as vacas lá no terreno. E eu tomei um susto, porque quando a gente passou, quando eu passei com ele, aí a vaca levantou rápido assim, veio para perto da cesta. Gente, eu tomei um susto. E aí foi engraçado, né? Porque eu fiquei pensando, quando eu morava em São Paulo, a gente se assustava com medo, né, de assalto, né? Passava, infelizmente, qualquer motoqueiro a gente ficava com medo, porque inclusive eu já sofri uma vez um assalto por um rapaz de moto, né? E eu fiquei um pouco traumatizada com aquilo. Então, eu falei, olha a diferença, né? Lá, você ouve barulho de moto, você já assusta. Aqui foi a vaca, né? Que não tem risco nenhum. Ela estava presinha lá. É que eu assustei pelo movimento rápido dela, assim. Não estava esperando. Mas foi até engraçado, né? Porque eu falei, ó, a diferença, né? E também lá eu não estaria andando na rua sozinha ali, com o cachorro à noite. Eu ficaria com medo, obviamente, né? Então é uma mudança muito radical e foi assim um combo, né? Que inclusive eu já estava buscando uma mudança de hábitos para ter uma alimentação mais saudável. Aí fui cortando o açúcar, e eu falo que eu estava fazendo pão sem glúten, porque eu comecei a cortar os principais alimentos que inflamam mais o organismo, né? Que são o açúcar, o glúten, cortar frituras, né? Buscar alimentos realmente mais puros, mais saudáveis. E algumas coisas a gente acaba tendo que aprender a fazer, porque pão sem glúten, por exemplo, a gente até encontra aí, né, para comprar, mas além de ser um preço bem mais elevado, não é tão saudável, eles têm conservantes. E eu aprendi e é tão fácil fazer. A gente é que acha que as coisas são complicadas,
Então hoje eu faço o meu pãozinho sem glúten e fica muito bom. E aprendi várias receitas, bem simples, porque eu nunca fui muito boa cozinheira, então eu gosto de coisas simples. E realmente, essa ideia que eu tinha de que é complicado, né, ter uma alimentação mais saudável, é difícil de fazer, é tudo muito simples. E eu mudei também de acrescentar mais frutas, mais verduras, né, salada, então assim, coisas que eu não tinha, que eu às vezes que eu nem gostava, hoje eu adoro. Então foi toda uma mudança, foi gradativa, mas veio vindo até que, inclusive, houve essa mudança de cidade também. E eu já estava mudando também esses hábitos de cuidar mais da saúde, de procurar médicos integrativos, sair, né, do controle da indústria farmacêutica, de tanto remédio que a gente acaba tomando, buscando conhecer tratamentos fitoterápicos, tanto é que eu fiz um curso de fitoterapia. Então foi toda uma mudança assim em todos os setores. E eu gosto, e eu estou me adaptando. Eu mudei a princípio para conhecer, ver se eu gostava da cidade, e a minha intenção ainda é ter uma vida mais simples ainda, né? De ter como essa moça, a hortinha lá, as coisinhas, plantar, colher. Eu tenho vontade de ter uma vida num lugar assim bem tranquilo mesmo. Mas as coisas foram acontecendo gradativamente. E foi toda uma mudança, né? Não só de hábitos que vão fazer. Quando você quer uma vida ser mais simples, essa mudança de hábitos também alimentares é importante. Porque na cidade grande é é tudo muito fácil, né? Você pede, né? Não tá num cliquezinho. Quero comer uma pizza. Pá, você pede lá, daqui a pouco tá na tua casa. Quando você tá num lugar que não tem tantos recursos, você vai se adaptando e a gente vai vendo quanto é bom você viver de uma forma mais simples. As coisas supérfluas já não fazem tanto sentido. E então é esse caminho de volta para o simples, né? A gente lembrar que, por exemplo, no tempo da minha avó, ela morava numa fazenda, fazia comida no fogão a lenha, que era uma delícia. E eles viviam tão bem, viviam, tinham uma vida que não, porque não tem tanto, não tem aquela ansiedade de ficar querendo consumir, né? Não tem aquele consumismo que a gente tem numa grande cidade. E aí as coisas simples acabam sendo prazerosas. A felicidade é simples. Tem uma frase que acho que é do Leonardo da Vinci que diz que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. E hoje eu entendo que a gente está, quanto menos você sente necessidade de tantas, tanto consumo de coisas que às vezes a gente compra que a gente nem precisa, a gente vive de uma forma mais leve, mais descomplicada, mais feliz, mais em paz. Então toda essa mudança, esse caminho de volta é justamente para voltar para aquela vida que é mais simples e mais prazerosa, com mais paz, e também é um caminho de volta para dentro da gente, porque esses estímulos exacerbados que a gente recebe de fora acabam nos desviando de quem nós verdadeiramente somos, da nossa essência e do que realmente importa na vida da gente. Cultivar relações verdadeiras, com baseadas
em bons valores, em amor, em amizade, em sinceridade, em companheirismo, em parceria. É isso que esse caminho de volta para o que realmente importa na vida da gente é que me trouxe todo esse movimento. E que eu acho que muita gente também está buscando isso agora. Eu percebo um movimento de muitas pessoas querendo fazer esse caminho de volta para uma vida com mais importância, com mais. Não era essa palavra que eu queria dizer, eu não estou achando assim, mas uma vida com mais. Que realmente a gente dê importância às coisas que têm verdadeiro valor e não às coisas que têm preço, certo? Então é isso. Fica mais esse texto. Agradeço a companhia, fiquei com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.